Olá! Que tal uma pausa para o seu momento? Respire. Hoje vamos seguir falando das 7 leis herméticas. E a gente chega hoje na 5ª lei, a lei do ritmo. E não por acaso a gente chega nela, né? Porque afinal de contas estamos falando desse ritmo que a gente está vivendo. E que ritmo é esse? Bom, você já viu que o cenário aqui está diferente, né? Eu me mudei e há exatos 8 dias e ainda estou, me ambientando, ainda estou me adaptando ao novo ritmo. Então aqui eu quero falar exatamente sobre essa lei, que é a lei que diz que tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e tudo desce. Ritmo é a compensação. E quando a gente olha, ou escuta essa palavra, quando a gente pensa no ritmo, eu não sei no que você lembra, mas eu me lembro de música. E música tem muito essa coisa do ritmo, né? E quando a gente começa a escutar uma música, geralmente a gente se dá conta de que ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, né? Ou seja, existe realmente essa parte da compensação. Ou seja, se existe na música, quem dirá nas demais coisas que não são tão peculiares, né? Que não são tão comuns e que a gente nem repara. Na lei fala que pode-se dizer que o princípio ele é manifestado pela criação e pela destruição. Se a gente olhar o que a gente está vivendo hoje, e eu logo no começo dessa pandemia eu falei da questão da curva de Gauss, né? E a curva de Gauss ela é uma representação perfeita da lei do ritmo, porque tudo que sobe desce, né? E a lei prega que o ritmo ele é a expansão até ela chegar ao ponto máximo. E depois de atingir essa maior força, que se torna uma massa inerte, ou seja, se chega no ponto máximo, recomeça novamente um novo ciclo, recomeça um novo ciclo. É engraçado falar isso, mas ela começa a descer para novamente subir. Só que dessa vez ela fala no sentido inverso, ou seja, o que subiu vai descer. Bom, e tudo isso está em movimento, que aí acaba casando com as demais leis, que fala que tudo é energia, que tudo é vibração, que tudo tem uma frequência, a gente já falou sobre isso aqui. Então, se tudo está em movimento, a realidade ela se compõe exatamente desses opostos. A gente falou na última lei sobre a polaridade, que tem a ver exatamente com esse movimento, dos opostos. Então, tudo está em movimento e a realidade, ela se compõe desses opostos. E na lei da polaridade, a gente até falou que os opostos, em algum momento, eles se encontram, Pode ser estranho, mas a lei do ritmo assegura que cada ciclo busque a sua complementação. Ou seja, se eu saio de um oposto, eu vou para o outro e novamente num próximo ciclo eu saio desse oposto e vou para o outro. Ou seja, as coisas avançam e recuam, sobem e descem, como eu falei, mas também giram em círculos. E aí você pode pensar, como assim gira em círculo? Então eu estou em círculo? Sim, você está em círculo. Só que como a gente também já falou em alguma lei aí no passado, então se você não viu, corre lá, na playlist, o seu momento, que estão lá todos os últimos vídeos que eu tenho falado das leis. E a gente também falou, que todo esse movimento, a gente faz em círculo, só que esse círculo, ele não é esse círculo que a gente aprendeu estático, no 3D, quer dizer, não no 3D, no 2D chapado, mas é um círculo que ele acontece em espiral, ou seja, a gente vai passando por um ponto, mas numa oitava superior. E aqui, como eu comecei o vídeo falando de música, eu vou trazer um conceito da música também, que é esse das oitavas. Então a gente vai sim fazendo esse giro, passando pelo um oposto, passando pelo outro oposto e fazendo essa espiral. E aí você pode perguntar, mas é sempre uma espiral ascendente? Aí eu te pergunto, é sempre uma espiral ascendente? Me responda você. E eu te convido a pensar nisso, porque afinal a gente passa assim
pelos pontos, não pelos mesmos pontos, porque como diria aquele ditado, que eu não sei se é efetivamente um ditado, mas é uma frase que a gente usa, ouve muito por aí, um rio, ele nunca é o mesmo, né? Ele nunca, a gente não consegue se banhar no mesmo rio duas vezes, porque quando a gente entra no rio, o rio já não é o mesmo e nós também já não somos os mesmos. Pensa nisso. Eu sou Cláudia Barros, gratidão por você estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo com a próxima lei hermética. Gratidão. Tchau!